Fala galera, mais um vídeo de palpites aqui no canal, dessa vez sétima rodada aí da Série B. Pra ser bem franco, bem desanimado, né, para fazer esse vídeo, afinal de contas, vida de atleticano não tá sendo fácil ultimamente, mas vamos em frente, né, Atlético até a morte. Então, para quem tá chegando agora no canal, vou falar os palpites aí que eu acho que vão acontecer, sem clubismo, totalmente sem clubismo, mas também vou falar o que eu gostaria que acontecesse, né? Aí sim, com clubismo, né? Com clubismo e torcendo pro Atlético, apesar que ultimamente nossa torcida não tá valendo nada, porque, nossa, horrível esse time aí, meu Deus do céu. Não sei o que acontece com o Atlético, desde que mudaram o nome do estádio lá, que era Joaquim Américo, para Mário Celso Petralha aí, não ganha mais essa queda, ou desde que emprestaram o estádio para os paranistas lá, o Atlético acabou aí praticamente, hein? Queda livre, horrível, vexame atrás de vexame. Mas então, começando lá, né, Atlético e Chapecoense, o primeiro jogo lá da sétima rodada. Atlético, não preciso nem falar, foi humilhado aí vexatoriamente. Levou uma goleada de 4-1 do Botafogo de Ribeirão Preto na Baixada. Tudo bem que teve 2 expulsos, mas mesmo assim não justifica tomar 4, e tomou 4 pro Botafogo porque os caras tiraram o pé, porque se fosse um time aí que quisesse enfiar um saco no Atlético ali, tinha enfiado aí uma goleada fodida no Atlético aí, com mais gols. Os caras, depois que eles fizeram o quarto gol, eles tiraram o pé, ficaram passando a bola lá, a torcida entrando em bala aí, né, também, de Taolé, não sei o que. E se os caras forçam ali, ia ser mais que 4, hein. E vamos jogar com a Chape, né? Chapecoense ganhou o último jogo, 2-1, clássico catarinense, ganhou do Criciúma. Bom, eu acho que vai dar um empate esse jogo aí. Acho que vai dar 1-1 esse jogo e não acredito que o Atlético vai conseguir ganhar na Chapecoense aí. Se der 1-1 também já estamos na vantagem, porque esse time horrível aí tá complicado demais. Mas vamos lá, vou de 1-1. Obviamente vou torcer, né? O que resta é torcer pro Atlético, apesar de tudo. Próximo jogo, Avaí e Atlético Goianiense. Avaí no último jogo perdeu pro Goiás 2-1 lá na Serrinha. E o Atlético Goianiense ganhou do Novo Horizontino. O Atlético Goianiense já tá ali junto com o Atlético, 9 pontos também. E o Novo Horizontino também, que eu achava que ia ser um dos favoritos, também tá ali na metade da tabela com 9 pontos. Avaí tá lá em cima, 11 pontos. 2 à frente do Atlético. Nesse jogo aí, Avaí e Atlético Goianiense, lá na ressacada, eu acho que dá Avaí. Vou chutar 1-0 pro Avaí, ou empate, né? Eu acho que dá 1-0 pro Avaí, ainda vou chutar 1-0 pro Avaí. Vou torcer para que dê um empate mesmo, para que segure os dois aí. E se por acaso o Atlético ganhar aí da Chape, né, a gente passa aí os dois aí. Tem que falar até com tristeza nas palavras aí, porque tá complicado. Próximo jogo lá, Goiás e Coritiba, na Serrinha. O Goiás ganhou do Avaí, né, 2-1, e o Coritiba foi lá na Fonte Luminosa e perdeu lá pro Ferroviária. Então, nesse jogo aí, eu acho que dá Goiás. Vou chutar 2-0 pro Goiás lá na Serrinha. Goiás é o líder, né? Líder do campeonato, 13 pontos. E o Coxa tem 10 pontos. Vou torcer para dar um empate aí nesse jogo aí. Vou torcer para dar um empate ou que o Goiás ganhe mesmo. Fazer o quê? Nesse caso aí não dá para torcer muito ali, né? É a única opção, ou empate ou que o Goiás ganhe. Mas vamos lá, Heriberto Rilse, Criciúma e Volta Redonda. Criciúma, como eu falei, perdeu o clássico lá, né? Pra Chape. Sai daí, bicho. Criciúma perdeu o jogo lá pra Chape, o último jogo. E o Volta Redonda ganhou o último jogo, né? Primeira vitória do Volta Redonda no campeonato. Ganhou do Paysandu de 1-0. Volta Redonda, assim, continua na zona de rebaixamento, mas conseguiu ali uns pontinhos importantes, né? Para escapar aí dessa parte de baixo da tabela.
Vamos lá então, Criciúma e Volta Redonda, Heriberto Rilse, Criciúma mesmo, né? Vou chutar 2-0 pro Criciúma aí, 3-0 pro Criciúma vou chutar. 3-0 pro Criciúma nesse jogo aí, vou torcer para que empate ou para que o próprio Volta Redonda ganhe para segurar o Criciúma, que tá ali com 5 pontos ainda, né? Então, importante ficar lá embaixo mesmo para não ameaçar o Atlético. Ou para que o Atlético não desça tanto, né? Porque pela situação que tá, já tem que começar a ficar preocupado demais, que se os caras não arrumar isso aí, tá complicado. Cuiabá e Operário, Arena Pantanal. Cuiabá e Operário. Último jogo do Cuiabá foi empate com o CRB lá no Rei Pelé. E o Operário teve uma grande vitória no Germano Krieger, 1-0 em cima do América, que também acho que é um dos times mais fortes aí da Série B, né? Então, nesse jogo aí é complicado pro Operário. Eu acho que dá Cuiabá lá na Arena Pantanal, vou chutar 1-0 pro Cuiabá, mas vou torcer pro Operário ganhar, né? O Operário tá com 7 pontos, pro Operário ganhar ou para que empate ali, é isso que eu vou torcer. Cuiabá tá lá em cima, 12 pontos, né? Então tem que torcer para o Operário empatar ou ganhar para segurar o Cuiabá, que é um dos favoritos para subir. Novo Horizontino e Ferroviária. Novo Horizontino e Ferroviária. Jorge Ismael Biasi, estádio do Novo Horizontino. O Novo Horizontino, o último jogo perdeu, né, para o Atlético Goianiense, e a Ferroviária teve um grande resultado aí, conseguiu ganhar do Coritiba. Acho que dá Novo Horizontino, né? Acho que vou chutar 2-0 pro Novo Horizontino nesse jogo aí. Vou torcer pro Ferroviária aí ganhar do Novo Horizontino, ou no mínimo empatar também. Agora o Botafogo aí, parabéns ao Botafogo aí, ao Botafogo, e parabéns e obrigado também, né? Porque se eles quisessem, como eu falei lá no começo, se o Botafogo quisesse dar uma apertada ali no Atlético, eles iam meter 6-7 ali no Atlético, um time bunda mole aí que tá esse ano aí, meu Deus do céu. Tem que mexer, tem que, sei lá o que tem que fazer aí, vai vir técnico novo aí, vamos ver o que vai acontecer. Não sei se os caras queriam derrubar aí o técnico agora, ou sei lá, ou se é ruim mesmo. Ruim eles são mesmo, mas não sei se eles estavam de panelinha aí pra derrubar o técnico, que não pode, cara. Tem alguma coisa errada. O elenco mais caro aí da Série B jogando desse jeito aí, não tem alguma coisa errada. Vamos lá, Botafogo, 4-1 no Atlético. E o Atlético de São João del Rei, perdeu pro Vila Nova. Botafogo e Atlético. Botafogo que não tinha ganhado ninguém no campeonato, meteu 4 no Atlético, infelizmente. Esse jogo aí eu acho que vai dar, vamos lá, vamos botar 1-0 pro Botafogo aí em cima do Atlético. O Atlético não vai ser tão horrível assim de tomar de 4 o Botafogo, mas acho que dá 1-0 pro Botafogo aí nesse jogo aí. Vou torcer para que empate o jogo para os dois continuar lá embaixo lá com menos pontos, apesar de nunca se sabe, né? A situação tá feia. Amazonas e CRB na Arena da Amazonas. CRB empatou o último jogo, né? E o Amazonas perdeu pro Remo no Mangueirão. Esse jogo aí, Amazonas e CRB, eu acho que vai dar, acho que dá um empate aí. Vou chutar 0-0 Amazonas e CRB. Vou torcer para que o Amazonas ganhe. O Amazonas é o lanterna no campeonato com 2 pontos. Torcer para o Amazonas ganhar e segurar o CRB lá em cima, né? É isso aí. Remo e Vila Nova. O Remo ganhou o último jogo do próprio Amazonas ali e o Vila ganhou do Atlético. O Mangueirão tá bonito de ver, né? Lotado aí. Uma das maiores torcidas aí do norte, né? A torcida do Remo. Eu acho que dá Remo aí esse jogo aí. Acho que dá Remo 1-0 aí na pressão do estádio aí por jogar em casa. Último jogo lá, Independência, América e Paysandu. Ambos perderam o último jogo aí, né? O América perdeu pro Operário e o Paysandu perdeu pro Volta Redonda. Então, nesse jogo aí,
Eu acho que da América. Vou chutar 2-0 pro América lá na sua casa. Isso aí. Então vamos ver o que eu errei e o que acertei na última rodada, sexta rodada. Então, começando lá, Coritiba perdeu pro Ferroviária, né? Falei que ia dar 1-1 o jogo, mas o Coxa não conseguiu nem empatar, então errei. Segundo jogo lá, falei que o Remo ganharia de 1-0 do Amazonas, acertei. Volta Redonda e Paysandu, falei que ia dar 1-0 pro Paysandu e deu 1-0 pro Volta Redonda, errei. Atlético Goianiense e Novo Horizontino, também falei que ia dar 1-0 pro Novo Horizontino, mas deu 1-0 pro Atlético Goianiense, errei. Atlético e Botafogo, falei que o Atlético ia ganhar de mísero 1-0, acertei o 1 gol que o Atlético fez, mas nunca ia imaginar que o Botafogo ia fazer 4 gols no Atlético aí. Como eu já falei, tinha 2 jogadores a menos, né? Na maioria do tempo, 1 pelo menos, né? Com 7 minutos, eu acho, se não me engano, foi expulso. Mas não justifica não. Covardia, time medonho. Errei então, né? O Atlético e Botafogo. Chapecoense e Criciúma, falei que ia dar 0-0, mas a Chape ganhou de 2-1. Operário e América, falei que ia dar 1-0 pro Operário, acertei. Goiás e Avaí, falei que ia dar 1-0 pro Goiás, mas deu 2-1, acertei parcialmente. CRB e Cuiabá, falei que ia dar 1-0 pro CRB, mas deu 1-1. E Atlético e Vila Nova, falei que ia dar 1-0 pro Vila e deu 1-0 pro Vila, acertei. Então é isso, galera. Até me perco aqui pensando na desgraça do Atlético lá, mas convido a todos a assistir aí os vídeos que eu tenho feito nos estádios aí, né, de tour e tudo mais aí, o último vídeo no estádio do Bahia, lá em Salvador. E é isso aí, galera, até o próximo vídeo, deixe nos comentários aí se vocês concordam ou discordam aí com os palpites, e até o próximo vídeo, muito obrigado por assistir, se inscrevam, valeu, tchau, tchau.